Nicolau Maquiavel nasceu no dia 3 de maio de 1469 em Florença, Itália. Seus pais eram de origem toscana. Bernardo Maquiavel, seu pai, foi jurista, além de ter desempenhado a função de tesoureiro da província de Marca de Ancona. Em 1498, Maquiavel assume seu primeiro cargo público na chancelaria de Florença. Assim, fica incumbido de realizar viagens diplomáticas por toda a Europa. Através dessas viagens, ele pôde adquirir a experiência que mais tarde será usada como inspiração na escrita de O Príncipe, sua principal obra. Nessas viagens, tem a oportunidade de conhecer César Borgia, o qual servirá de modelo para diversas passagens de seus escritos. Maquiavel é contemporâneo dos Médici. Na época, Florença era um principado sob liderança de Lourenço de Médici. Eles estiveram à frente do poder até 1494, quando foram destituídos em favor da República. Com a volta dos Médici, em 1512, Maquiavel é preso sob acusação de ter conspirado contra o principado. Foi torturado, removido de seu cargo. Afastado da vida pública, Maquiavel, já no exílio, passa seus últimos dias em São Cassiano, em uma pequena propriedade. É durante esse período recolhido que Maquiavel se lança na escrita na esperança de voltar ao cenário público. Dedica O Príncipe a Lourenço de Médici, na expectativa de agradá-lo e, consequentemente, voltar a seu posto. Apesar de ter concluído o livro em 1513, é apenas em 1532, após seu falecimento, que a obra é publicada. Apesar de Maquiavel ter uma visão otimista em relação à República, ele reconhecia que essa abordagem de Estado não prosperaria naquela instância, uma vez que vigorava um quadro generalizado de corrupção nas instituições de Florença. O Estado encontrava-se vulnerável, sujeito a invasões de potências vizinhas. O teórico não conseguia enxergar outra saída além de um regime absolutista, sendo este capaz de gerar a estabilidade e os fundamentos para um regime civil. A Itália passava por um momento turbulento. O período de Maquiavel é marcado por diversos saques e invasões. Os italianos estavam com suas instituições deterioradas. Não dispunham de forças suficientes para uma resistência às invasões estrangeiras. Era um clima de acentuada instabilidade política. Para alcançar a estabilidade, Maquiavel via no Estado a força responsável pela centralização do poder. Assim, seu líder deveria ser soberano. O Estado deveria ter o monopólio da criação de leis, da força. Entretanto, ressalta que o governante deve ter cuidado para não se converter em tirano, sendo o objetivo do príncipe o triunfo do Estado. O Príncipe se difere de outras obras de cunho político. Antes de Maquiavel, os pensadores estavam preocupados com a formulação de um Estado perfeito. Platão com a República governada por filósofos, Campanella com a Cidade do Sol, eram estados e sociedades que não existiam no mundo real. Eles estavam estabelecendo quais seriam as melhores formas de Estado e de governo. Esse não é o ponto de Maquiavel. Ele não se debruça acerca de idealismos. Pelo contrário, não está preocupado com a sociedade perfeita, mas com uma sociedade possível. O livro O Príncipe é um manual prático de como se deve governar, como conquistar e se manter no poder. Para exemplificar seus ensinamentos, Maquiavel utiliza-se de fatos históricos para demonstrá-los, entende a história, a política e a disputa pelo poder como componentes cíclicos. Essa percepção só foi possível em virtude de sua experiência diplomática. O príncipe, isto é, aquele que governa, seria uma síntese dos mais diversos soberanos que Maquiavel encontrou ao longo de sua jornada pública.